oração, né? É como se Deus estivesse já preparando o nosso coração para isso. E eu gostaria de pedir para vocês chegarem mais perto, né? Estou vendo a irmã Adriana lá muito longe, assim, irmão Jorge. Pelo menos ficarem aqui mais perto dessas cadeiras aqui na frente, para a gente estar mais próximos uns dos outros, né? Queridos, a oração na nossa vida, e a nossa vida na oração, o que nós precisamos entender? Nós já temos ouvido tantas palavras sobre oração, né? Parece que é um assunto muitas vezes redundante, repetitivo, né? Porque, irmãos, quantas palavras sobre oração você já ouviu? Quem acredita que já ouviu umas 10 palavras sobre oração aí? Quem acredita que já ouviu muito mais do que isso? Irmãos, nós somos um povo que entende, né, sabe, vamos dizer assim, todos os meandros, todos os, vamos dizer assim, as diretrizes, todo o conceito, né, sobre oração. Nós temos esse entendimento, mas muitas vezes nos falta viver e experimentar na prática tudo aquilo que a oração é, tudo aquilo que ela produz e tudo aquilo que ela precisa significar na nossa vida, né? Então nós precisamos orar, como povo de Deus nós precisamos orar, né? Não tem um texto lá em 2 Crônicas 7:14 que diz: o meu povo. Então aqui a oração, ela já individualiza, ela meio que particulariza o ato de orar. Quando o ato de orar é relacionado à busca por Deus, ela já é particularizada ao povo de Deus, né? Então, de certa forma, como já foi dito aqui em outras oportunidades, a oração, ela nos mostra quem nós somos, quem você é, quem você é. Isso aparece quando você ora, isso aparece no momento que você se prostra, porque a oração, ela te define, se você é de Deus, se você não é de Deus, se você conhece o Deus que se revela através da Bíblia a todos aqueles que Ele ama, a todos aqueles que Ele tem como servos, né? Você, pela sua maneira de orar, a oração, ela revela quem você é. Porque tem muita gente lá fora que ora também, sim ou não, irmãos? Mas será que todos oram para o mesmo Deus que nós oramos? Então a palavra de Deus diz: se o meu povo... Então veja, irmãos, que a oração, ela nos identifica, ela revela quem nós somos, mas ela também revela em quem nós cremos. Quem é aquele que você invoca quando você ora, né? O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que é poderoso. Então Paulo, ele vai, através da sua oração, da sua fala, ele vai mostrando quem é o Deus em quem ele acredita. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é o Deus Criador, é o Deus sustentador, é o Deus que fez os céus, é o Deus que fez a terra. Mas a maior obra que Ele fez foi a obra da nossa salvação. Ele não apenas criou, mas Ele também resgatou o que se havia perdido, as nossas vidas. Um Deus de amor, um Deus que não exclui, que não rejeita, que não joga fora aquilo que muitas vezes sai fora, vamos dizer assim, da sua vontade, dos seus propósitos. É esse Deus que nós adoramos. E nesses dias nós temos orado. Eu quero dizer para você que a oração, querido, ela faz algo muito importante, muito interessante e muito necessário na nossa vida. A oração, ela te transporta da terra para o céu. A oração, ela te leva ao céu. Quando você ora, você entra num reino celestial. Você sai da terra e você entra no reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, quando falou com os discípulos, no momento em que eles pediram para Jesus que Jesus os ensinasse a orar, Jesus, ele ensinou uma oração. Qual é a oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. E qual foi a primeira frase da oração? Pai Nosso, que estais aonde? No céu. No céu, irmãos. Quando nós oramos, nós entramos nas regiões celestiais. É como se nós, irmãos, tomássemos um elevador e apertássemos o botão C de céu, e a gente dissesse: Deus, estou chegando aí para estar com o Senhor, estou chegando aí
para compartilhar contigo tudo que está no meu coração. Estou chegando aí, Pai, no céu, porque eu sei que o céu é a minha morada final, porque eu sei que é no céu que está o trono do Senhor. Então, quando nós oramos, nós começamos, irmãos, a nos desconectar da terra, para nos conectar num outro reino, um reino maior, um reino superior, um reino celestial, o reino de Deus. E quando você começa a entrar no céu, os valores do céu começam também, de certa forma, a contagiar a sua vida. Você começa a ser contagiado com os valores do céu. Eu, quando oro mais, eu tenho uma percepção mais sensível, eu tenho uma percepção maior da presença de Deus comigo. Por quê? Porque quando você está orando mais, você está conversando mais com Deus, aquele ato de você conversar mais com Deus, parece que materializa Deus ao teu lado, você fica mais sensível à presença de Deus. A oração, irmãos, ela nos leva ao céu, e ela traz, irmãos, sobre nós a ação, o poder, o mover do Espírito Santo. A oração, ela traz o Espírito Santo, ela move a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Se você abrir sua Bíblia lá em Zacarias, capítulo 12, eu vou abrir aqui, quem quiser abrir aí na sua Bíblia, a gente vai ler alguns textos aqui. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o que, irmãos? O Espírito da graça, ou de graça e de súplica. O que é súplica? Pedido, oração. Aonde está o Espírito Santo? Ali há oração, porque o Espírito Santo é o Espírito de oração. Você sabia disso? O Espírito Santo é um Espírito que te impulsiona a orar. Quando nós oramos, nós nos conectamos com o Espírito, e ao mesmo tempo, irmãos, o Espírito em nós nos leva a orar. Então, quanto mais oração, mais do Espírito. Quanto mais do Espírito, mais prazer nós temos em orar, porque a oração e o Espírito de Deus estão intimamente conectados. É como se Deus dissesse assim: eu vou derramar sobre a tua vida um espírito de oração, um espírito de súplica, um espírito que te leva à minha presença. Irmãos, a obra do Espírito, dentre as muitas obras do Espírito, uma delas é nos fazer orar. Uma delas é colocar no nosso coração a disposição de buscar a presença de Deus. Porque, irmãos, se for por nós mesmos, nós muitas vezes não chegamos diante de Deus. Até o Espírito Santo precisa mover dentro de nós, Quantas vezes, irmãos, nós já não tivemos aquela experiência de entrar em oração na presença de Deus e não falar coisa com coisa? Parece que você ficou um tempo na presença de Deus e de repente aquele tempo, tudo que você falou não atingiu o coração de Deus. Mas o Espírito Santo, ele vem e ele começa a te ensinar como você deve orar, até a maneira de orar, até, irmãos, para orarmos como devemos orar, é o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem obra de Deus, sem o Espírito Santo não tem poder de Deus, sem o Espírito Santo não tem oração. Porque o Espírito de Deus, ele nos impulsiona a orar. E quando nós oramos, nós nos enchemos do Espírito Santo. Nos enchemos do Espírito Santo. Depois a pessoa fala: pastor, eu estou orando. O que vai vir sobre a minha vida pelo fato de eu estar orando? O que eu vou ganhar? Você vai ter mais do Espírito de Deus em você. Você vai ter mais do Espírito Santo de Deus em você. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vamos ler primeiro capítulo 2, Atos.
Atos 2, capítulo 2, vou ler do 1 em diante, e diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios de quê, irmãos? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Abra agora em Atos ainda, capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. De para o irmão Jorge ler aí. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só, aqui, lá em Atos capítulo 2, todos estavam reunidos. Aquela reunião era uma reunião também de oração. E diz a palavra de Deus que ali foi a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou. E se manifestou de uma forma visível, através de línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre a cabeça das pessoas. E eles começaram a falar em outras línguas, não línguas celestiais, mas línguas humanas de uma outra etnia, né? E eles começaram a falar ali em outras línguas. E ali Deus mostra o quê? Que o Espírito Santo ele vem com um propósito evangelístico, que o Deus que salva é o Deus que fala a língua de todos os povos, que o Deus que ama, que o Deus que enviou Jesus à terra para salvar o perdido pecador, Ele quer salvar o perdido pecador em todas as línguas, em todas as nações. Então naquele momento isso foi um sinal de Deus, foi a mensagem de Deus, através daquele momento, daquela experiência da manifestação do Espírito Santo. Então o povo estava orando, o Espírito Santo desceu. Lá em Atos 4, 31, o povo estava orando de novo, sim ou não, irmãos? E o Espírito Santo encheu a vida dos crentes. Eu quero perguntar para você: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então ore, nós precisamos orar, a oração ela nos enche do Espírito de Deus, ela nos faz transbordar da presença do Espírito. Às vezes, irmãos, nós estamos muito cheios de nós mesmos, mas quando a gente ora, e a gente é obrigado a falar com aquele que nos conhece, e a gente sabe que de Deus a gente não esconde nada, né, irmãos? E a gente é obrigado a colocar para fora, a pedir perdão, a gente é obrigado a alinhar as coisas que não estão alinhadas com Deus. E o que acontece? O Espírito Santo começa a mover na nossa vida. É possível você falar com Deus, se você é um servo de Deus, mentindo, enganando, sendo falso? Não tem, irmãos. Por isso que a oração é importante. Porque quando nós oramos, Deus trata dessas situações na nossa vida. Porque às vezes nós, quando estamos na carne, nós mentimos, nós agimos com falsidade, nós somos superficiais. Mas quando a gente começa a orar mais, e a gente sabe, por isso que eu disse no início, a gente sabe a quem nós estamos buscando, nós sabemos que aquele para quem nós estamos orando conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, sabe o que nós estamos falando, se estamos falando a verdade ou não, e a gente começa então a se deixar mudar. Ou seja, a intimidade com Deus muda a gente, a intimidade com Deus melhora o nosso coração. Eu digo o seguinte, irmãos, que o maior propósito da oração é nos colocar em intimidade com Deus, é fazer a manutenção do relacionamento de amor e de amizade que nós precisamos ter com o Pai. Porque eu poderia dizer aqui, como muitas vezes eu já ouvi outras pessoas falando, a oração é uma arma de vitória, a oração é uma estratégia de guerra, a oração é isso, a oração é aquilo. A oração pode ser tudo isso, eu acredito que seja tudo isso, mas eu acredito que acima de tudo a oração é, irmãos, um privilégio que eu como filho tenho para me comunicar com meu Pai Celestial, fazer a manutenção do meu relacionamento com Ele, de amor, de amizade, me deixar trabalhar por Deus. E quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus,
a gente entende que a oração, ela tem que agradar o coração de Deus, né? A oração, ela tem que, de certa forma, satisfazer a vontade de Deus, para ela ser uma oração que Deus responda, né? Se você abre a sua Bíblia lá em 1 João 5, hoje eu vou fazer vocês abrirem Bíblia aí, fazer vocês manusearem a Bíblia. 1 João 5, 14 e 15. João 5, 14 e 15. De para o Larson ler. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha só, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. E aí o versículo 15 diz: e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então o primeiro passo é nós entendermos a vontade de Deus. O primeiro passo, irmãos, é nós buscarmos a vontade de Deus, é buscarmos um compromisso com a vontade de Deus, é buscarmos fazer aquele exercício constante de colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Porque se você é um crente que se habitua a sempre colocar a vontade de Deus no pódio, quando você orar, essa mesma motivação que rege as suas atitudes, vai reger também as suas orações. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Se eu sou um crente que busco a vontade de Deus no meu agir, quando eu estou tratando com as pessoas, quando eu estou fazendo negócios, quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu sou uma pessoa que estou sempre preocupado com a vontade de Deus, exaltar a vontade de Deus, me submeter a ela, agir com temor diante de Deus, as minhas orações não serão diferentes. Então quando eu começo a orar assim, eu começo a ter confiança. Eu começo a ter confiança de que quando eu orar, Deus vai ouvir. E se Deus vai ouvir, Deus vai atender. Então a oração, ela exige de nós também uma reflexão, um estudo, uma atitude, irmãos. E eu vou dar um exemplo para os irmãos, que para mim fala muito na palavra de Deus, o exemplo do leproso, que está lá em Marcos 1, 40. Diz a palavra de Deus que aquele leproso, nós falamos sobre ele na sexta-feira passada, ele era um homem doente, ele tinha uma lepra, e ele vai ao encontro de Jesus, todo leproso, e ele chega lá, e a palavra de Deus diz que no momento que ele chega diante de Jesus, qual é a primeira atitude que ele tem? Ele adora. Diz que ele chegou e adorou. Doente, leproso, mas adorando. Doente, leproso, mas adorando a Deus. Com problemas, com frustrações, com tristezas. Por que eu falo frustrações e tristezas? Porque um leproso não podia casar. Sim ou não, irmãos? Era proibido. Um leproso não podia casar. Ou seja, ele não podia sonhar com uma coisa que todo mundo que tinha uma saúde normal, uma saúde boa, podia sonhar. Ele não podia sonhar em ter alguém do seu lado, em ter um relacionamento conjugal. Ele não podia sonhar em ter um emprego. Ele não podia sonhar em simplesmente estar no meio das pessoas saudáveis, porque ele era leproso. Então ele era uma pessoa que não tinha apenas um problema físico, ele era uma pessoa que tinha problemas emocionais. Ele era uma pessoa que carregava no seu coração tristeza, angústia, sonhos sepultados, mas mesmo assim ele tinha forças para adorar a Deus. E isso tem que falar conosco, irmãos, porque nós muitas vezes somos tentados a usar os nossos problemas para dizer: não tenho forças para buscar, não tenho forças para adorar, não tenho forças para estar na presença de Deus. E aquele homem não, aquele homem sendo leproso, tendo vamos dizer assim, todo esse histórico triste de vida, ele estava lá, adorando. E a adoração,
daquele homem demonstra verdadeiramente que ele era alguém comprometido com Deus, na maneira como ele se dirige. Ele diz: Senhor, se tu quiseres. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: a tua vontade vem antes da minha. Mesmo que eu esteja passando por tudo isso, a minha preocupação é saber o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Irmãos, isso tem que falar conosco, porque uma oração dessas, irmãos, é uma oração que toca o coração de Deus, porque é uma oração livre de egoísmos, é uma oração, irmãos, onde a pessoa, apesar de todo o seu quadro deplorável de vida, ela consegue colocar Deus acima de tudo, Deus acima das suas dores, Deus acima das suas necessidades, e dizer: Senhor, a sua vontade acima da minha, a sua vontade acima da minha. Então ali eu vejo uma oração feita segundo a vontade de Deus. E aí de repente, irmãos, o que Jesus diz para ele? Eu quero. Fica fácil para Deus dizer eu quero, quando a pessoa age dessa forma. Irmãos, da mesma forma, o rei Salomão assume o trono, reino endividado. Ele pega os 1000 bois que sobraram, leva lá no monte, e o que ele faz? Sacrifica tudo a Deus em holocausto. Naquele momento, irmãos, ele adorou, ele colocou Deus em primeiro lugar. E o que aconteceu? Deus vem a ele e diz: pede o que quiseres. Às vezes nós queremos ter o privilégio de Salomão. Já imaginou, irmãos, Deus se aproximar de cada um de nós e dizer: ó, Jorge, chegou a sua hora, pede o que você quiser. Mas antes desse momento, a gente tem que ter uma atitude de adoração, né? A gente tem que buscar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus, irmãos. Nós que estamos fazendo campanha de oração, nós temos que nos preocupar com a vontade de Deus na nossa casa. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso casamento. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero a vontade de Deus em primeiro lugar no meu casamento. Eu não quero a vontade de Deus em primeiro lugar no meu trabalho. Eu não quero a vontade de Deus em primeiro lugar quando eu estou no trânsito dirigindo, né, e alguém me dá uma fechada. Eu não quero a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida quando eu estou em conflito com alguém. Irmãos, como é que Deus vai atender as nossas orações? A gente chega, a gente pede, a gente ora, né? Mas Deus está querendo saber: e a minha vontade? O que nós acabamos de ler? Tudo que pedimos segundo a sua vontade, primeiro ele ouve, né? Ele ouve, depois ele executa. Para a gente ter uma oração poderosa, a gente precisa ter uma obediência poderosa. Amém, irmãos? Uma obediência poderosa. Seja obediente, seja comprometido com a vontade de Deus. Eu estava pensando sobre isso, irmãos. Qual é a oração que toca o coração de Deus? Aí Deus foi me levando dentro desses textos, e aí eu fui lá em Neemias. Agora abra a sua Bíblia, livro de Neemias. Qual é a oração que toca o coração de Deus? Neemias. Neemias está próximo de Salmos, um pouquinho antes de Salmos. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Eu vou ler do versículo 2 em diante. Diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como nós acabamos de falar, o Deus dos céus.
e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém, queridos? Quando eu li essa oração de Neemias, eu entendi, irmãos, algumas coisas sobre a oração que toca o coração de Deus. E a primeira característica, ou a primeira marca da oração que toca o coração de Deus, é que ela flui de um coração que ama. Ela flui de um coração cheio de amor. Quem quer tocar o coração de Deus? Ame mais. Ame mais e odeie menos. Ame mais, brigue menos. Ame mais, contenda menos. Coopere mais, critique menos. Ajude mais, julgue menos. Porque, irmãos, todas as vezes que nós julgamos, criticamos, difamamos, fofocamos, apontamos erros, nós estamos praticando o anti-amor. E todas as vezes que nós praticamos o anti-amor, nossas orações não são ouvidas. Deus ouve quem ama. Quem ama, perdoa. Quem ama, caminha ao lado até mesmo de quem não o está amando. Quem ama, pensa duas vezes antes de falar de alguém. Quem ama, corrige quem faz fofoca de quem não ama. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele não é um Deus de amor. O nosso Deus é amor. Quando você toca, irmãos, no amor, você está tocando em Deus. Quando você pratica o anti-amor, é como se você praticasse o anti-Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se Deus é amor, todas as vezes que você age quebrando o amor, é como se você estivesse afastando Deus de você, da sua própria vida. Neemias era um homem que tinha um coração cheio de amor, e um amor que se manifestava através da compaixão. Ele era um homem que tinha compaixão, né? E o amor de Deus, ele é cheio de compaixão. O que é ter compaixão? É você olhar para a tristeza, para a miséria, para a necessidade do outro, sem julgar se merece ou se não merece. Porque eu já ouvi gente falar assim: isso aí está passando por isso porque alguma coisa fez, merecia, né? Alguém já ouviu isso, irmãos? Ah, isso aí está... Irmãos, não cabe a nós julgar, mas ajudar. Quem lembra de Jó aí? Diz a palavra de Deus que Jó apareciam uns amigos lá, né? E os amigos de Jó, eu acho que talvez se eles não tivessem aparecido, talvez teria sido melhor, porque eles começaram a condenar Jó, né? Você fez alguma coisa. Jó falou: mas eu não fiz nada, eu não sei porque que eu estou passando por isso. Não, você fez sim, né? Aí saía aí eles faziam um revezamento, né? Eles faziam um revezamento, a hora que um cansava, vinha o outro, né? E assim foi, irmãos, durante um bom tempo. Porque na hora que você está mal, ninguém parece para te ajudar, mas pode ter certeza, vai aparecer um monte de gente para apontar o dedo. É ou não é assim, irmãos?
Parece que nós temos a obrigação de sempre estar bem. Se eu, como servo de Deus, passo por alguma dificuldade, automaticamente eu já sofro o julgamento de que alguma coisa eu estou fazendo de errado. Porque, irmãos, isso no Velho Testamento era muito comum. Havia uma lei chamada Lei da Retribuição. E isso também havia nos tempos de Jesus. Quando o apóstolo Paulo estava naquele navio que naufragou, e eles saem e nadam até uma ilha chamada Malta, diz a palavra de Deus que Paulo chega lá, está todo mundo molhado, ensopado. O que Paulo vai fazer? Uma fogueira, né? Para aquecer, o povo se secar. Ele vai mexer lá numas madeiras, nos gravetos. E o que acontece? Uma víbora vem, e uma víbora extremamente venenosa, vem e gruda, pica, né? A mão de Paulo. Irmãos, os moradores da ilha que estavam ali, já julgaram na hora. Esse daí deve ser um bandido daqueles, hein? Deve ter feito coisa grave, porque vai morrer, né? Esse daí com certeza era um dos piores condenados do navio, né? E aí, por causa da víbora, por causa da picada, por causa daquela situação, veio o julgamento sobre a vida de Paulo, de que ele era um condenado, de que ele era um prisioneiro da pior categoria possível, porque eles associavam, havia essa associação, vamos dizer assim, da tragédia com a sua vida espiritual, da tragédia com a sua postura, com a sua moralidade, com a sua ética. E enfim, quando a víbora picou o apóstolo Paulo, eles já condenaram ele à morte. Porém, o apóstolo Paulo estava cada vez mais bonitão, o apóstolo Paulo estava cada vez mais forte. O apóstolo Paulo, irmãos, não sentiu nada, aquela picada não fez efeito nenhum na vida dele. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre ele, né? E o que o Senhor Jesus diz? Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se forem picados pelas serpentes, nada acontecerá, né? Ou seja, o Senhor estava cumprindo ali a sua palavra. E aí de repente, irmãos, de um extremo eles vão para o outro. Esse homem deve ser filho de um Deus. Aí já começaram a exaltar Paulo. Por quê? Porque nada de errado aconteceu com ele, porque ele passou por uma grande situação em que ele deveria ter morrido e não morreu. E muitas vezes é assim na nossa vida, né? Muitas vezes nós somos que nem aqueles moradores da ilha de Malta. Nós vemos o problema do outro e julgamos. O que aconteceu com Neemias? Ele viu a miséria do povo. Ele sabia que o povo havia errado, sim. Ele sabia que o povo era pecador, sim. Ele sabia que o povo havia cometido coisas erradas contra a vontade de Deus, sim. Mas eram dignos de graça e de misericórdia, apesar de todos os seus erros, porque o povo estava na miséria, irmãos, porque havia desobedecido a Deus. Era isso que estava acontecendo. Mas mesmo assim, Neemias falou: eu amo esse povo com toda a pecaminosidade que tem na vida deles, eu vou orar por eles, né? Então entrou amor no coração de Neemias, por aquele povo, irmãos. E Neemias, quando ele orou com um coração movido em amor, um amor que se compadece, um amor, irmãos, empático, né? O que é empatia, Larison? Colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Você já se colocou no lugar do outro? Às vezes falta isso na gente. Para entender o que o outro está passando, você tem que se colocar no lugar dele. Se fosse você que estivesse no lugar dele, você faria diferente? Porque às vezes é fácil a gente falar: ah, o fulano errou. E você, se estivesse naquela situação, qual seria a sua atitude, né? Amar é isso, irmãos, é se colocar no lugar, é entender o outro, se colocando no lugar do outro, para você compreender na profundidade o porquê o outro está passando por aquilo. É muito fácil. Eu, irmãos, no passado eu já errei. Muitas vezes determinada pessoa eu corrigi porque eu achei que era preguiça, eu achei que era
descuido, que era irresponsabilidade, e às vezes a pessoa não atendeu naquele momento porque ela estava passando por um problema, e eu quebrei a cara, irmãos. Eu estou dando aqui um testemunho, né? Eu já cheguei duras vezes em alguém e falei: olha, você deveria ter, mas a pessoa chegou para mim e falou: calma, você não sabe o que eu estava passando. É fácil cobrar, mas eu estava passando por isso e por isso. A cara da gente faz assim, ó, cai, aí você pega e põe de volta, né? Por quê? Porque antes de você falar qualquer coisa ou julgar, você tem que procurar entender. Vou repetir: antes de você fazer julgamentos sobre qualquer pessoa, procure entender o que aquela pessoa está passando. Hoje eu já aprendi. Todas as vezes, irmãos, eu chego e converso: aconteceu isso, alguma coisa, o que foi, tal. Aí a pessoa vem e fala. Eu já evitei várias vezes de errar. Às vezes a gente aprende errando. Agora a gente não pode ficar errando na mesma situação várias e várias vezes, né? Então, queridos, empatia. Vamos ser empáticos, né? Na igreja. Será que é importante termos empatia na igreja, irmãos? Se a gente faz parte de um mesmo ministério, onde uns dependem, um depende do outro, ou uns dependem dos outros, às vezes quando eu me sinto, vamos dizer assim, explorado pelo outro, ou vamos dizer assim, estou me sentindo muito mais comprometido do que o outro, eu não tenho a tendência no meu coração de querer julgar o outro, mas às vezes eu preciso entender o que o outro está passando. Isso no ambiente de igreja a gente tem que fazer muito isso, porque, irmãos, porque às vezes a gente se surpreende. Então a palavra de Deus nos diz que a nossa oração, a oração que toca o coração de Deus, é a oração de um coração que flui em amor, né? Que ama, se compadecendo, sendo empático, sacrificando no seu pessoal para favorecer ou beneficiar um grupo, né? O coletivo. Irmão, será que Jesus, ele não teve que sacrificar no individual para abençoar um grande grupo? Eu gosto de contextualizar primeiro João 3,16, porque Deus amou um mundo de pessoas que está sobre a terra, que deu o seu Filho unigênito, para que todas essas pessoas, individualmente, que nele crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. O mundo de pessoas que está sobre a terra, Deus amou. E como que Deus amou? Sacrificando o que Ele tinha de mais caro, de mais precioso, o seu Filho unigênito. Você quer amar alguém? Pense no que você está disposto a sacrificar por esse alguém. Ai, pastor, eu quero amar. Ah, então, legal. Está disposto a sacrificar? O preço do amor muitas vezes é um sacrifício, né? Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de sacrifícios por amor. E se Ele sacrificou por amor, você acha que eu e você vamos escapar desse privilégio? Isso é um privilégio, irmãos. Sacrificar por amor, imitar a Deus, fazer do jeito que Ele faz, amar do jeito que Ele ama. Isso é maravilhoso. Só que dói. Dói aonde, pastor? Dói na carne. Dói, irmãos, no nosso individualismo. Dói. Você acha que amar não dói? Amar dói. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não pode fazer o que você quer para honrar o amor que você tem pelo outro. Sim ou não? Não tem jeito. Você não escapa disso. Por que muitos casais se separam? Porque o mundo diz que o que importa é você ser feliz. É ou não é verdade? Mas eu vou mudar essa frase. O que importa é você fazer Deus feliz. Porque se você fazer Deus feliz, Deus vai fazer você feliz.
Amém, irmãos? Esse negócio de fazer, de ser feliz, irmãos, como muita gente está se perdendo em relação a isso. É que Deus está me dando uma palavra, e essa palavra é muito profunda. E hoje eu estava falando com minha esposa no carro, né, sobre isso. O texto é só aquele, um texto bem curtinho. Jesus diz: aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que preservar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. É um trocadilho, né? É um paradoxo. E Deus está trabalhando no meu coração muito, uma palavra muito forte dentro desse texto, que eu falei assim: não vou pregar essa palavra hoje na quarta-feira, vamos falar sobre oração. Mas nós vamos entrar em questões que talvez muitas pessoas vão, não sei, algumas pessoas podem ficar meio assim comigo, vão ficar meio, né? Mas eu vejo assim, irmãos, nós precisamos parar para pensar nas coisas que são sérias da vida cristã. Nós não podemos mais ficar ali, né, na superfície. O atual panorama espiritual que nós estamos vivendo a nível de mundo não nos permite isso, irmãos. Nós temos que mergulhar mais fundo, nós temos que entrar mais fundo em Deus, no coração de Deus, nos braços de Deus, porque senão a gente perde casamento, família, ministério, a gente sai da igreja. Irmãos, hoje, para você ser crente de verdade até o fim, você vai ter que se entregar a Deus de coração mesmo. Você vai ter que lutar, vencer a si mesmo, vencer sua carne, vencer o mundo, vencer um monte de situações. Mas vale a pena ser de Deus, vale a pena pertencer a Deus até o fim. Você vai ver isso no final de tudo. Irmãos, dentro dessa palavra que eu quero ainda ministrar à igreja nesse texto, Deus falou muito forte comigo sobre o testemunho de um pastor que está lá na Etiópia, o pastor Tadessa. Eu estou guardando esse material para me trazer para os irmãos numa pregação. Mas, irmãos, foi impactante a vida desse homem, como que Deus falou comigo através da vida desse pastor, desse missionário, né? Os irmãos terem uma ideia, tentaram matar ele 2 vezes, não conseguiram. Irmãos, tremendo. É muito sobrenatural de Deus, é muito de Deus na vida desse homem, que tem muito para nos ensinar o que é verdadeiramente viver o cristianismo na essência, né? A igreja tem se perdido. Então, se a gente quer orar, vamos fazer da nossa oração uma demonstração de amor. Uma demonstração de amor, algo que suba ao trono de Deus com cheiro de amor, com cheiro de compaixão, com cheiro de empatia, com cheiro, irmão, de sacrifício. Nós precisamos ter uma oração poderosa, que mude as coisas, mas que mude a nossa vida, que mude o nosso coração. A oração que toca o coração de Deus, olhando para a oração de Neemias, é a oração perseverante. Sabe aquela oração em que a pessoa não desiste, né? Ele diz assim: Senhor, eu faço oração de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de noite e de dia. É aquele camarada que ele quer algo e ele não desiste enquanto esse algo não chegar. Quem se lembra aí de Jacó no Val de Jaboque? Ali para mim tem um exemplo muito claro de perseverança. O anjo apareceu, o que Jacó fez? Segurou o anjo. Segurou o anjo. Tem até uma música que diz, né? E Jacó segurou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo e não quis largar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá a minha bênção para depois subir. Irmãos, mas foi isso mesmo. A palavra de Deus diz que Jacó, ele se agarrou naquele anjo, ele lutou com o anjo, e o anjo, irmãos, teve dificuldade para se desvencilhar do Jacó. O negócio ali foi ele tinha tanta vontade de ser abençoado, e a bênção ali era algo muito espiritual. Ele queria se sentir abençoado como Jacó, porque até aquele momento da sua vida, ele tinha recebido as bênçãos que eram do seu irmão. Você parou para pensar nisso? Ele havia se passado por Esaú, tipo assim:
Eu fui abençoado, mas eu fui malandro. Eu fui abençoado, mas foi na malandragem gospel, né? Eu fui abençoado, mas não foi do jeito certo. Deus não me abençoou de verdade. Eu quero ser abençoado como Jacó. E o interessante, irmãos, é que o anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Eu pergunto para os irmãos, o anjo não sabia quem ele era, irmãos? É claro que sabia, mas é que lá no passado ele falou que era Esaú, né? Quando o pai dele o abençoou. Agora ali ele teve que dizer quem ele era. E isso é muito importante nas nossas orações, irmãos. Na sua oração com Deus, você tem que dizer quem você é. Vou repetir: na sua oração com Deus, você tem que rasgar o seu coração e dizer: Senhor, esse sou eu, com esses e com esses defeitos, com essas e com essas situações. Ainda que dizer que Jacó seja algo negativo ou ruim, você tem que dizer que você é Jacó. Se você é Jacó, enganador, né, aproveitador, você tem que dizer: eu sou essa pessoa, eu sou Jacó. E o anjo falou: muito bem, porque lutaste com Deus e não desististe, né? Lutaste, eis que não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Que mudança, né, irmãos? Príncipe de Deus. E tem um outro significado que diz assim: que é aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, né? Então eu quero dizer para você, queridos, ali a bênção foi mudança de caráter, mudança interior. E muitas vezes é isso que Deus quer fazer na nossa vida quando a gente ora. Às vezes você está aqui orando para Deus curar um pé inflamado, e Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando em outras áreas da sua vida que você nem sonha que Deus está trabalhando. Você nem sonha, você acha que Deus vai fazer uma coisa, Deus está olhando 5, 4, 6 coisas na sua vida. Deus está trabalhando muito, muito mais abrangente na sua vida do que você imagina. Quando você se humilha, quando você persevera, quando você se coloca em oração na presença de Deus. Orar não é simplesmente você achar que Deus vai fazer uma coisa externa. Às vezes Deus está fazendo uma coisa interna na sua vida. Então seja perseverante, não desista. Jacó foi perseverante, Neemias foi perseverante, né? A perseverança agrada o coração de Deus. A viúva, né, do texto de Lucas 18, ela foi perseverante, ela ficou batendo. E aí, o senhor não vai fazer justiça não? E aí, estou aqui de novo, justiça, hein? Justiças. Ficou lá, irmãos, incomodando o juiz iníquo, até que ele falou: tem jeito, eu vou ter que atender essa mulher. Irmãos, como diz o texto, se aquele juiz, sendo iníquo, não tendo compromisso com os homens e não temendo a Deus, atendeu aquela mulher, quanto mais o vosso Pai, que é justo juiz, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, de dia e de noite. Diz o texto, disse o Senhor Jesus: e digo que fará e fará depressa. É o que está lá, irmãos, é o que está lá nesse texto. Mas nós temos que crer que o Senhor fará justiça. A oração que agrada a Deus, a oração que sobe de um coração cheio de amor, de um coração perseverante, que também sobe de um coração humilde. Diz a palavra de Deus que Neemias, ele olha para o erro do povo, para os pecados do povo, mas ele diz: não é só o povo que pecou não, a casa de meu pai e eu também pecamos. Em outras palavras, Neemias estava dizendo: eu não sou melhor do que os outros. Deus, irmãos, tem dificuldade de atender a oração de arrogantes, de pessoas que chegam: Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Senhor, eu sou espiritual, eu jejuo, Senhor, 7 dias por semana. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Obrigado porque eu não sou como aquele irmão, né, que nunca jejua.
que não dá o dízimo, que não isso, que não aquilo. Irmãos, não tem um texto na palavra de Deus que diz que houve essa postura de um fariseu contra um publicano? E diz a palavra de Deus que Jesus pergunta: quem saiu justificado? Aí o Senhor Jesus diz: o publicano, porque aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será abatido ou será humilhado. Então eu quero dizer para você que você quer uma oração que toque o coração de Deus? Quem quer uma oração aí? Seja humilde, né? Seja humilde, coloque-se na posição, não se veja acima dos outros, se veja tão possível, tão falho, tão na possibilidade de errar como o outro. Peça a Deus misericórdia sobre a sua vida, né? Quando você vê o outro errando, fala: Senhor, meu irmão errou, eu posso errar também, misericórdia sobre a minha vida, Senhor, me ajuda, me fortaleça, e levanta o outro que caiu. Irmãos, quando a gente age assim, eu pergunto para os irmãos: Deus ouve ou não ouve uma oração dessa? Eu pergunto para os irmãos: a gente leu lá atrás que tudo que nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele não ouve? O que eu estou falando aqui não são coisas que estão dentro da vontade de Deus, irmãos. Se nós começarmos a pensar, a raciocinar dentro da palavra, será que nós não conseguimos fazer uma oração segundo a vontade de Deus? Será que nós não conseguimos preencher requisitos que faz a nossa oração subir dentro da vontade de Deus? Mas em último lugar, irmãos, a oração que toca o coração de Deus é aquela que tem santidade. Neemias, ele ora pelo pecado do povo, ele ora pelos seus pecados, confessa seus pecados, mas ele fala dos pecados. Ele se coloca diante de Deus com arrependimento. Arrependimento é a atitude de quem está dizendo não para o pecado, para dizer sim para Deus. Quando a gente começa a tirar pecados da nossa vida e começa a buscar a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais o prazer que o pecado me dá, eu não quero o pecado, eu quero o Senhor, e eu te peço perdão porque eu pequei, eu errei, eu falhei, em algum momento eu me deixei envolver pelo pecado, mas eu estou me arrependendo, me perdoa, porque eu quero o Senhor na minha vida. Irmãos, Deus vai ouvir sua oração. Quem lembra de Sansão? Ele pecou, irmãos? E bastante, né? Parece que Sansão, o único momento que você vê ele orando é depois que ele colocou o pé na jaca, né, irmãos? Aí depois que ele faz tudo que não deveria fazer e colhe, vamos dizer assim, consequências trágicas sobre a sua vida, porque o pecado sempre trará consequências trágicas sobre nós. O que acontece com ele? Ele se arrepende, ele se humilha, ele pede perdão a Deus, e ele pede que Deus lhe conceda força, uma última vez, para que ele pudesse destruir os filisteus. Eu pergunto: Deus ouviu ou não ouviu? Deus deu a ele força ou não deu? Deu. Mas pastor, Sansão errou, ficou com a Dalila, pastor. Sansão, ele fez, mas ele se arrependeu. Ele reconheceu que errou. Por isso que eu digo, irmãos, não tem pecado que Deus não perdoa, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está lá, né? E aquele pecado que você não confessa e não se arrepende dele, né? Se você se confessar e se arrepender, Deus perdoa. Então nessa noite, Deus quer ouvir as nossas orações, mas Deus também pede de nós esses critérios, esses requisitos, porque senão a gente pensa que orar é só orar, né? Não, a gente tem que ter uma vida que nos leve, que nos dê condição de entrar na presença de Deus para orar, e a nossa oração ser uma oração que vai impactar o céu, que vai impactar a terra. Eu fico maravilhado quando o anjo do Senhor chega, irmãos, para Daniel, e a primeira coisa que ele diz: homem muito amado. Ele era amado no céu. Você é amado no céu. Nós precisamos ser pessoas que são amadas no céu.
É claro que o nosso mérito não nos qualifica para recebermos o amor de Deus. Deus ama a todos, mas muitas vezes o fato de nós vivermos para a glória de Deus e buscarmos mais a glória e a vontade de Deus na nossa vida, faz com que esse amor por nós seja algo transbordante, que até um anjo do céu vem falar que Deus nos ama, e que nós somos amados no céu, e que quando nós oramos, Deus ouve. Então nessa noite, coloque essa palavra no teu coração, né? Vou fazer uma pergunta que o pastor Lucas sempre faz: quem recebe essa palavra? Amém. Então vamos ficar em pé, né, nesse momento, para que nós possamos orar. Coloque o seu coração em Deus, irmão, e Deus vai colocar a mão de poder dele sobre a sua vida. Deus vai estender a mão de poder dele sobre a sua cabeça e vai liberar dos altos céus a cura, a bênção, a vitória que você precisa, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, por esta palavra sobre oração que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a tua igreja. Nós precisamos ser o povo que ora, nós precisamos ser o povo que entende o que é orar. Ó Deus, nós precisamos ser o povo que entende que quando a gente ora, nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós saímos da terra e entramos no céu, porque, ó Deus, o Senhor é o Deus do céu, o Pai nosso que está no céu, e como disse Neemias, Deus do céu, Deus do céu, Deus, o Senhor é o Deus do céu, que faz grandes coisas na terra. Quando os teus filhos oram, quando os teus filhos clamam, quando os teus filhos aplicam os seus corações a buscar a tua face, faça grandes coisas nesta igreja, faça grandes coisas, meu Pai, nas nossas vidas, mas trabalha no nosso coração estes valores que fazem da nossa oração uma oração capaz de tocar no teu coração. Ó Deus, uma oração cheia de amor, uma oração cheia de santidade, uma oração cheia de humildade, uma oração perseverante, ela toca o coração do Senhor. Nós queremos ter esta oração para te entregar, Senhor, uma oração em que o Senhor olha para nós e vê amor no nosso coração. O Senhor vê em nós uma pessoa que perdoa, o Senhor vê em nós uma pessoa disposta a ajudar, o Senhor vê em nós uma pessoa que tem compaixão do caído, do perdido, do desfalecido, o Senhor vê em nós uma pessoa que se coloca no lugar do outro, o Senhor vê em nós uma pessoa que está disposta a sacrificar por amor, sacrificar por amor. O Senhor vê em nós uma pessoa que quer algo e não desiste, não desiste, não desiste, não desiste de buscar, não desiste de lutar por aquilo, porque acredita que na busca perseverante em oração, a vitória virá, a vitória virá. Ori canta lama sui andai, comandai a surimicante remanarabacheia, oramandere vasurimica lamandarabahas. Oh, demantui, alai, de comandai a sou, em nome de Jesus, Deus. Talvez nesta noite existam pessoas aqui que estão lutando, que estão buscando, ó Deus, algo que é importante para a sua vida. Eu quero dizer para você, porque o Espírito de Deus me diz para te dizer: não desista, busca, porque eis que o Senhor entrará com providência, eis que o Senhor te dará a resposta. Não desfaleça, não desanime, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Demanda e assou, em nome de Jesus. Oramanderevas, Deus de glória, nós te adoramos, Senhor. Uma oração que sobe, ó Deus, em santidade, em amor, que sobe de forma perseverante, que sobe de um coração humilde, que não se considera maior ou melhor do que os outros. É uma oração que agrada o teu coração. Eu creio, Pai, que uma oração assim o Senhor atende, o Senhor responde, o Senhor traz do céu o que precisa vir na terra. Meu Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a orar como os grandes servos teus do passado oraram e tiveram uma resposta de bênção. Meu Pai, abençoa todos que vieram aqui nesta noite.
Nos leve, Pai, em paz aos nossos lares, guardados debaixo da tua mão de poder. Eu oro a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.